Nos tempos em que o Império Romano ainda se erguia em orgulho e brutalidade, e a fé cristã era tratada como ameaça silenciosa, nasceu um jovem de nome Pantaleão, cuja história ecoa até hoje como um chamado para os que buscam viver entre o amor de Deus e os desafios do mundo. Filho de um pai pagão e de uma mãe cristã piedosa, ele cresceu cercado por contrastes. Seu talento para a medicina o levou a estudar nas melhores escolas da época, ganhando prestígio e destaque entre os médicos da corte de Nicomédia. Era um jovem brilhante, mas seu coração ainda estava distante das promessas de Deus. E aqui já começamos a nos perguntar: de que adianta ter conhecimento se não há sabedoria que vem do Espírito Santo? Aos poucos, Pantaleão passou a ser reconhecido como curador dos mais nobres e também dos mais humildes. Seu nome começou a circular pelas ruas da cidade como alguém que salvava vidas com as mãos, mas que ainda não havia descoberto a verdadeira salvação. Isso faz você pensar, não faz? Quantas vezes nós também somos elogiados por fora, mas por dentro estamos vazios de fé. Mesmo cercado por admiração, Pantaleão vivia uma crise silenciosa, um vazio que nenhum reconhecimento humano conseguia preencher. Era como se sua alma clamasse por algo que seus olhos ainda não podiam ver. Foi nesse cenário que uma figura marcante surgiu em sua vida: Hermolaus, um sacerdote cristão escondido das perseguições romanas. Esse encontro não foi providência. Hermolaus começou a dialogar com ele sobre a fé, sobre o poder do amor de Deus, sobre a esperança que não se compra com ouro. Imagine dois mundos se chocando em uma conversa. De um lado, a ciência, do outro, a fé. Mas em vez de se destruírem, eles se completam. E talvez seja esse o maior milagre. Quando entendemos que a medicina pode curar o corpo, mas é a oração que restaura a alma. Esses encontros com Hermolaus começaram a acender em Pantaleão uma luz que ele nunca havia experimentado. Ele já sabia como curar feridas físicas, mas agora ouvia sobre a cura do coração. E a cada conversa, o Espírito Santo soprava mais forte. Sabe aquele momento em que você sente que tudo começa a fazer sentido? Era isso que ele vivia. Uma transformação lenta, mas poderosa. Sua mente ainda resistia, mas seu coração já começava a se dobrar diante do amor de Deus. Até que um dia, diante de um homem cego, Pantaleão se viu diante de um dilema. Ele havia aprendido todos os métodos para tentar curar aquele homem, mas nada funcionava. Foi então que, lembrando das palavras de Hermolaus, ele orou em nome de Jesus, e o homem foi curado. Imagine o choque, o impacto, o milagre diante dos olhos. Não era mais sobre técnicas, sobre fé. Era sobre o poder de um nome que transforma realidades. Era sobre a presença de Deus se manifestando através de suas mãos. E foi ali, naquele momento, que Pantaleão deixou de ser apenas médico e se tornou discípulo. A partir desse milagre, sua vida mudou completamente. Ele passou a tratar os doentes não apenas como corpos frágeis, mas como almas preciosas. Parou de cobrar pelos atendimentos, dedicando-se aos pobres, aos marginalizados, aos que o sistema ignorava. E é impossível não lembrar de Jesus ao observar esse novo Pantaleão. Um servo que lava os pés dos outros, que cura sem esperar pagamento, que ama sem medidas. É nesse ponto que a história começa a nos tocar de verdade, porque ela nos desafia a viver diferente também. O sucesso, porém, começou a incomodar os poderosos. Outros médicos, movidos pela inveja, começaram a sussurrar calúnias. Como alguém poderia fazer tanto bem sem buscar vantagem? Mas o que eles não entendiam é que quando a fé entra, o ego sai. Pantaleão já não curava para ser aclamado, curava porque havia sido transformado. Isso nos faz refletir. Será que estamos fazendo o bem pelo bem ou porque queremos aplausos? A jornada dele nos convida a rever nossos próprios caminhos. Porque às vezes, o que parece loucura aos olhos do mundo é sabedoria diante de Deus. E assim começou a nascer a lenda viva de São Pantaleão.
Ainda que não soubesse, ele estava entrando em uma jornada que o levaria ao martírio, mas também à eternidade. Sua história não é só um relato do passado, é um espelho para o presente. Quantos de nós temos dons nas mãos, mas ainda resistimos ao chamado da fé? Pantaleão nos mostra que não basta ter habilidades. É preciso colocar tudo aos pés da cruz. Que essa história continue ecoando, despertando corações e lembrando que o verdadeiro milagre começa quando a gente decide dizer sim ao amor de Deus. Se você chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal. Não custa nada, mas faz toda a diferença. Na solidão das próprias dúvidas, Pantaleão encontrou um farol que mudaria sua trajetória para sempre. O nome desse farol? Hermolaus, um sacerdote cristão, já idoso, escondido como tantos outros, nas sombras da perseguição imposta pelo Império. Mas mesmo escondido, sua luz não podia ser apagada. Foi ele quem começou a semear no coração do jovem médico algo mais poderoso que o saber humano: a fé. E você já se perguntou o que acontece quando alguém que tem tudo descobre que ainda lhe falta o essencial? É aí que a verdadeira transformação começa. Hermolaus não usava palavras difíceis nem discursos rebuscados. Ele falava com o coração, e isso tocava mais fundo do que qualquer argumento. Ao falar de Jesus, ele falava de amor, de perdão, de cura verdadeira. Ele contava histórias da Bíblia, falava das promessas de Deus, do Espírito Santo que habita em nós. E Pantaleão, que antes achava que sabia tudo, começou a ouvir em silêncio, porque às vezes o saber precisa dar espaço para o sentir. Hermolaus não discutia, ele testemunhava, e isso era impossível de ignorar. Em uma dessas conversas, Hermolaus lançou uma pergunta que queimou no peito de Pantaleão. Você sabe curar um corpo, mas sabe curar uma alma? A pergunta ecoou dias na mente do jovem médico, porque por mais bem-sucedido que fosse, ele sabia que ainda havia algo em si que nenhuma medicina explicava. Não há sucesso que preencha o vazio da ausência de Deus. E talvez seja por isso que muitos se perdem mesmo depois de conquistarem tanto. Pantaleão começou a visitar Hermolaus com frequência, não mais como médico, mas como discípulo. E foi num desses encontros que Hermolaus contou sobre os milagres que Jesus havia feito. Cegos que enxergaram, paralíticos que andaram, mortos que ressuscitaram. Pantaleão escutava e ficava dividido entre a razão e a fé. Mas a semente já havia sido plantada. Não há como permanecer o mesmo depois de ouvir que o amor de Deus é maior que qualquer enfermidade. A cada história, Pantaleão se via mais próximo desse Deus que cura, salva e transforma. E você? Já parou para pensar se também precisa replantar sua fé? Certo dia, ao voltar de uma dessas visitas, Pantaleão se deparou com um homem cego pedindo ajuda. Ele tentou todos os procedimentos que conhecia e nada funcionou. Lembrou então das palavras de Hermolaus e, com fé trêmula, murmurou uma oração em nome de Jesus. E ali, diante de todos, o milagre aconteceu. O cego enxergou. Mas mais do que isso, Pantaleão viu pela primeira vez o poder da fé em ação. Imagine o que é ver com os olhos aquilo que o coração começa a crer. É o momento em que a ciência se curva diante da graça. Depois disso, ele voltou correndo até Hermolaus, com os olhos brilhando como os de uma criança. E ali, ajoelhado, pediu para ser batizado. Não era mais apenas um médico, era um homem tocado pela salvação. Hermolaus, emocionado, o acolheu como filho espiritual. E no céu, com certeza, houve festa. Porque quando um coração se rende a Deus, há celebração nos céus e recomeço na terra. Pantaleão agora carregava um novo nome, uma nova missão, uma nova identidade, ser reflexo do amor de Deus. A amizade entre eles cresceu como raízes profundas. Hermolaus se tornou mentor, conselheiro e fonte de sabedoria. E Pantaleão,
O discípulo sedento queria aprender mais sobre a oração, a esperança, o Espírito Santo que age com poder. Suas conversas não eram apenas religiosas, eram existenciais. Eles falavam de dor, de injustiça, de como viver no mundo sem perder a fé. E essa troca mudou tudo. Quantas vezes você já teve alguém assim na sua vida? Alguém que te levasse mais perto de Jesus? Essa aliança entre um velho sacerdote e um jovem médico foi mais poderosa do que qualquer título imperial. E nos mostra que quando Deus quer agir, Ele coloca as pessoas certas em nosso caminho. Hermolaus foi o canal da salvação de Pantaleão. E Pantaleão se tornou o canal da cura de muitos. Um transformou o outro. E essa é a beleza da fé cristã. Ela se multiplica através de encontros, histórias e testemunhos. Já compartilhou sua história com alguém hoje? Se esse conteúdo tocou você, compartilha nos comentários uma pessoa que foi seu Hermolaus. Alguém que te apresentou Jesus ou te ajudou a crescer na fé. Agora que Pantaleão havia entregue seu coração a Cristo, sua vida profissional começou a se transformar em algo muito além da técnica e da lógica. A medicina, antes guiada apenas pelo conhecimento, agora era conduzida pela fé. E isso fez toda a diferença. Ele não abandonou seus instrumentos, suas fórmulas ou diagnósticos. Mas agora, ao estender as mãos para curar, ele orava. Antes de prescrever, ele clamava. E os resultados não demoraram a chamar atenção. Porque onde há oração, há milagre. Onde há fé, há salvação. E onde há o nome de Jesus, há poder. Os primeiros casos foram tão impactantes que começaram a circular como lendas vivas pelas ruas de Nicomédia. Uma mulher paralítica, desenganada pelos médicos, caminhou após uma oração feita por Pantaleão. Um menino com febre alta foi curado instantaneamente após ele tocar sua testa e invocar o Espírito Santo. Imagine a cena. Um médico que não cobrava nada e ainda assim devolvia a vida aos doentes com resultados que a ciência não conseguia explicar. A notícia correu como fogo, despertando esperança em muitos e inveja em alguns. Pantaleão se recusava a aceitar qualquer forma de pagamento. Dizia que o amor de Deus era gratuito e a cura também deveria ser. Se Jesus deu sua vida por nós sem cobrar, por que eu cobraria por um toque de misericórdia? Costumava dizer. E essa postura começou a incomodar os colegas de profissão. Eles, acostumados a negociar saúde com cifras, não suportavam ver um jovem médico brilhar tanto, sem cobrar um denário sequer. Mas Pantaleão não se abalava. Ele sabia que estava seguindo uma missão. Ele estava a serviço do céu. Com o tempo, suas curas começaram a envolver situações ainda mais graves. Casos terminais, doenças consideradas incuráveis, tumores que desapareciam, dores crônicas que sumiam com uma simples imposição de mãos. Ele não gritava, não fazia espetáculos. Curava em silêncio, com humildade, sempre dizendo, não sou eu, é Jesus. E talvez isso tenha sido o mais impactante de tudo. Não era só o milagre que tocava as pessoas, era a forma como ele vivia. Ele curava com amor, com compaixão, com esperança. E quem recebia sabia que algo maior estava por trás. É impossível não fazer um paralelo com o próprio ministério de Jesus. Assim como Cristo andou entre os enfermos, tocando, curando, libertando, também Pantaleão percorria os bairros, os becos, as vilas pobres, levando mais do que alívio físico. Ele levava fé. Um médico que não vestia luxo, mas o manto da humildade. Um servo que se colocava no chão para ouvir a dor que não tinham voz. E você? Já pensou em como pode ser resposta de oração na vida de alguém hoje? Às vezes, o simples gesto de estar presente já é milagre. O mais impressionante é que quanto mais ele se entregava ao povo, mais sua fama crescia. Mas ele não buscava glória. Seu coração estava firmado nas promessas de Deus, não nos elogios humanos. E isso o tornava ainda mais imbatível espiritualmente.
Mesmo quando os rumores de perseguição começaram, Pantaleão não recuou. Ele continuava atendendo, curando e orando. Sua fé era inabalável, porque quando alguém já morreu para o mundo, não há ameaça que o detenha. A coragem dele era sobrenatural. Mas nem todos estavam felizes com essa revolução silenciosa. Os médicos da elite começaram a se reunir para discutir uma forma de detê-lo. Denúncias começaram a ser formuladas. Acusações começaram a ser costuradas com mentiras. Afinal, quem cura em nome de Jesus, inevitavelmente atrai a ira dos que vivem de interesses próprios. O céu estava sorrindo, mas o inferno já preparava sua armadilha. E Pantaleão, mesmo sabendo dos riscos, continuava. Porque quem anda com o Espírito Santo não anda com medo. E assim, os primeiros milagres se tornaram sementes de algo ainda maior. Milagres que curaram corpos, mas também reacenderam a fé em muitos. Cada pessoa tocada por ele passava a acreditar no amor de Deus. E isso é poderoso demais para ser ignorado. A medicina, nas mãos de Pantaleão, se tornou instrumento do céu, e o que era profissão virou missão. Que também a sua vocação, seja ela qual for, possa ser entregue a Deus assim, como uma oferta viva. Porque todo dom, quando consagrado, se torna milagre. A popularidade de Pantaleão, agora completamente entregue ao chamado de Deus, se tornava impossível de ignorar. A cidade falava dele como se fosse uma lenda viva, um médico que curava sem cobrar, que orava e o milagre acontecia, que sorria mesmo diante das ameaças. Mas você já percebeu que quando a luz começa a brilhar forte demais, as sombras se inquietam? Foi exatamente isso que aconteceu. Os médicos da corte, movidos por ciúmes e rancor, decidiram que ele precisava ser silenciado. E o que não conseguiram vencer com argumentos, tentaram vencer com acusações. Foram até o imperador Maximiano, alegando que Pantaleão usava feitiçaria, que desafiava os deuses romanos e promovia uma fé proibida. E nesse império, curar em nome de Jesus era crime. É impressionante pensar como o mundo, em tantas épocas, perseguiu aqueles que apenas queriam fazer o bem. Pantaleão foi convocado à presença do imperador, num julgamento que mais parecia um espetáculo de injustiça. Ao entrar na sala, os olhares eram de desprezo, mas ele manteve a paz. A mesma paz que vem do Espírito Santo. Ele sabia quem o sustentava. Maximiano, que até então admirava Pantaleão por sua medicina, ficou chocado com sua recusa em negar Jesus. Você é jovem, talentoso, poderia ter tudo o que quiser. Basta renunciar a esse Cristo que adora. Mas Pantaleão, com firmeza, respondeu: renunciar a Jesus seria renunciar à vida. Só Ele é o caminho, a verdade e a salvação. Diante disso, a sentença foi clara: prisão imediata e punição exemplar. E aqui está uma verdade que precisamos lembrar. Quando colocamos nossa fé acima de tudo, não evitamos a dor, mas encontramos força para suportá-la. Na prisão, Pantaleão não se lamentava. Pelo contrário, ele orava pelos guardas, abençoava os outros prisioneiros e até ali curava os enfermos. A cela virou templo, a dor virou testemunho. E você? Já pensou que os seus piores dias podem ser os mais frutíferos se forem entregues a Deus? Foi ali, entre correntes e ameaças, que sua fé brilhou ainda mais. Nenhuma tortura o fez recuar, porque quem está cheio do amor de Deus não teme a violência dos homens. E essa verdade ecoava por todas as paredes da prisão. Os algozes tentaram de tudo para fazê-lo desistir. Isolamento, fome, insultos, espancamentos. Mas nada fazia aquele médico mártir negar sua fé. Em uma tentativa cruel, trouxeram pacientes para que ele curasse, mas sob a condição de fazê-lo em nome dos deuses romanos. Pantaleão, sem hesitar, orava em nome de Jesus, e os enfermos continuavam sendo curados. O imperador se enfureceu. Como alguém podia continuar desafiando a autoridade do império com tamanho zelo? Mas a resposta era clara. Pantaleão não servia a homens, servia ao Deus vivo.
A situação ficou insustentável para o poder imperial. Não era mais apenas um julgamento. Era um homem preso, desarmado, solitário, continuava conquistando corações com sua fé inabalável. E aqui mora um grande ensinamento. Você não precisa de multidões para causar impacto. Basta estar cheio do Espírito Santo. Em cada canto da prisão, sussurrava-se o nome de Jesus. Em cada olhar de Pantaleão havia misericórdia. Mesmo em meio à dor, ele continuava sendo médico de almas e corpos. A última tentativa dos oficiais foi oferecer-lhe a liberdade em troca do silêncio. Bastava que ele parasse de falar de Jesus e sua vida seria poupada. Mas como calar alguém que encontrou o verdadeiro sentido da existência? Pantaleão respondeu com serenidade: minha vida já não é minha, é de Cristo. Se ele quiser livre, me libertará. Se quiser meu sangue, entregarei com alegria. Essas palavras ecoaram fundo até nos corações endurecidos. E mostram para nós que a fé verdadeira não se compra, não se negocia, não se silencia. Foi então que a sentença final foi decretada. O jovem médico seria executado, mas o céu não ficou. Antes que a espada caísse sobre ele, algo sobrenatural começava a acontecer. E essa parte da história você verá no próximo capítulo. Mas antes de irmos, pense, sua fé resistiria ao preço do medo? Você abriria mão da liberdade terrena pela esperança da eternidade? Pantaleão escolheu Jesus, mesmo sabendo o que isso custaria. E essa escolha mudou tudo, porque quando curar vira crime, amar a Deus vira resistência. A sentença de morte fora dada, mas o céu não havia dito sua última palavra. O imperador queria transformar Pantaleão em um exemplo de destruição, um aviso para qualquer um que ousasse seguir a fé cristã. O plano era simples: matá-lo com crueldade suficiente para apagar sua memória da história. Mas o que ele não sabia era que mártires não são apagados, são eternizados. Porque quando a vida é entregue por amor a Jesus, ela não termina. Ela floresce em cada coração tocado pelo testemunho. E assim começava um martírio que desafiaria toda a lógica humana. A primeira tentativa foi brutal. Amarraram-no a uma árvore e, com tochas em brasa, começaram a queimar seu corpo. Mas em vez de gritos de dor, ouviram-se orações. As chamas não o consumiram. Seu corpo permanecia intacto, como se uma proteção invisível o envolvesse. Os soldados se entreolhavam, assustados. O imperador, furioso, mandou mergulhá-lo em chumbo derretido, um castigo fatal e instantâneo. Mas ali, mais uma vez, Pantaleão saiu ileso. O líquido escaldante não queimou sua pele. Foi então que muitos começaram a murmurar: este homem está protegido por um poder que não conhecemos. Seguindo o plano de destruição, prenderam-no em uma roda com lâminas cortantes, girando com violência sobre seu corpo. Mas algo inacreditável aconteceu. As correntes se romperam e a roda se desfez em pedaços. Era como se os instrumentos de morte se recusassem a cumprir sua missão. A multidão assistia, atônita. E você já se perguntou como alguém pode suportar tanto sem se abalar? É porque quando estamos cheios do Espírito Santo, a carne pode até sofrer, mas a alma permanece firme, ancorada na rocha eterna que é Cristo. Diante da comoção popular, tentaram afogá-lo no mar amarrado com pedras, mas ele não afundou. As cordas se soltaram, as pedras afundaram sozinhas e ele emergiu das águas como quem renasce para a glória de Deus. Foi então que decidiram lançar leões famintos sobre ele no anfiteatro, esperando ver um espetáculo de sangue. Mas, ao se aproximarem, os animais se deitaram aos seus pés, como cordeiros. Alguns dizem que lamberam suas feridas, outros que rosnaram contra os soldados, mas todos sabiam, aquilo não era natural, era o céu intervindo diante dos olhos da terra. Cada novo método de execução revelava um milagre ainda maior, e com isso,
Pantaleão ganhava ainda mais devotos. Pessoas que até então o viam apenas como um médico, agora o reconheciam como um santo. Mas o imperador não desistia. Mandou então que o decapitassem. Se tudo falhar, a lâmina da espada ainda fala por Roma, disse. E ao ser levado para o local da execução, Pantaleão caminhava sem temor. Olhava para os céus, como quem já conversava com o Pai. Seus lábios murmuravam orações, não lamentos. Seus olhos estavam cheios de paz, não de medo. No instante final, os soldados hesitaram. Tinham medo. Muitos já haviam testemunhado os milagres, mas a ordem era clara, e quando finalmente a lâmina tocou seu pescoço, algo inesperado aconteceu. Não jorrou apenas sangue, jorrou também leite. Um sinal de pureza, de milagre, de graça, um testemunho físico de que aquela morte não era derrota, era vitória. O próprio céu parecia confirmar que ali não morria apenas um homem, mas nascia um santo. A multidão, emocionada, caiu de joelhos. Muitos se converteram ali mesmo, chorando, clamando por salvação. Após o martírio, seu corpo foi recolhido por cristãos e escondido com reverência. E em pouco tempo, notícias de curas, visões e milagres começaram a se espalhar ao redor de sua memória. Seu nome passou a ser invocado por doentes, médicos e todos aqueles que buscavam o toque de Deus em suas feridas. E você? Já pensou no poder que há em um testemunho de fé vivido até o fim? Pantaleão nos ensina que mesmo que tudo nos seja tirado, se tivermos Jesus, já temos o essencial. Ele não apenas curou em vida, curava até depois da morte. Seu martírio não foi o fim. Foi o início de uma devoção que ultrapassaria séculos, culturas e línguas. Até hoje, seu nome é lembrado como sinônimo de cura, coragem e fé inabalável. Sua história nos desafia a olhar para nossos próprios medos e lembrar, se Deus é por nós, quem será contra nós? São Pantaleão enfrentou 7 formas de morte e venceu todas com a vida que vinha do alto. Porque o amor de Deus é mais forte do que qualquer espada, mais quente que qualquer tocha, mais eterno que qualquer império. E essa verdade permanece viva até hoje. O corpo de São Pantaleão jazia no chão, decapitado. Mas naquele exato instante em que a lâmina tocou seu pescoço e a multidão aguardava o sangue como última prova de um fim cruel, algo inédito aconteceu. Do corte não saiu apenas sangue, mas também um jorro de leite branco, puro, abundante. Uma cena que paralisou até os algozes. Um milagre tão impactante que fez até os céticos se calarem. Porque ali, no corpo vencido pelo império, nascia a prova de que a fé é imortal. O leite, símbolo da pureza e da vida, era o selo de Deus diante dos homens. Você consegue imaginar o silêncio que tomou conta daquele lugar? As testemunhas ficaram em choque. Alguns soldados, antes endurecidos pela brutalidade, deixaram cair as espadas e se ajoelharam. Outros fugiram, temendo a ira divina. Mas os cristãos, escondidos entre a multidão, entenderam o que aquilo significava. O martírio de Pantaleão não havia sido uma tragédia, havia sido uma oferta, uma entrega aceita pelo céu. O leite misturado ao sangue era uma mensagem do Espírito Santo. Ali morria um servo fiel e nascia um santo glorioso. Você já parou para pensar que até na morte Deus pode nos usar para glorificar o seu nome? Não demorou para que começassem os relatos de curas e sinais ao redor de seu corpo. Cristãos que tocaram em suas vestes relataram curas instantâneas. Doentes que foram levados até o local da execução se levantavam sãos, e aqueles que choravam em desespero saíam dali com uma paz inexplicável. O que era lugar de morte se transformou em altar vivo de fé, esperança e salvação. E esse é o poder do amor de Deus: transformar dor em milagre, fim em começo, cruz em trono. A morte não era mais o último capítulo da história, era a introdução da eternidade. O corpo de São Pantaleão foi então recolhido por cristãos fiéis e escondido, para protegê-lo da fúria do império.
Mas o sangue que havia jorrado com leite foi recolhido com reverência e guardado em frascos de vidro. Anos depois, essas relíquias chegaram a Ravello, na Itália, e ali mais um milagre começou. O sangue de Pantaleão, seco e endurecido dentro dos frascos, se liquefaz todos os anos no dia 27 de julho, data de sua festa litúrgica. Um fenômeno que a ciência tenta explicar, mas que a fé já entendeu há séculos. Um lembrete visível de que Deus continua agindo através dos seus santos. Esse milagre da liquefação é aguardado com expectativa todos os anos. Milhares de peregrinos se reúnem orando, esperando, e quando o sangue se dissolve novamente em líquido, o povo celebra com lágrimas e louvores. É como se o céu respondesse: Eu continuo operando, eu não mudei. Quantas vezes você já duvidou que Deus ainda faz milagres? São Pantaleão é a prova viva de que a fé, quando verdadeira, continua frutificando mesmo depois da morte. Seu sangue ainda fala, ainda cura, ainda consola. Muitos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde fazem peregrinações até Ravello para pedir proteção e sabedoria. A devoção a São Pantaleão cresceu, cruzou fronteiras e alcançou corações no mundo todo. Ele se tornou padroeiro daqueles que cuidam da vida. E não é curioso que um médico que se entregou por amor a Cristo hoje seja lembrado como símbolo de cura e misericórdia? Quando você ora, pedindo por um enfermo, já pensou em invocar a intercessão de São Pantaleão? Milhares de testemunhos indicam que seu nome é canal de bênçãos. Mas não é só sobre milagres físicos que essa história fala. O sangue que se liquefaz é também um sinal para as almas frias, endurecidas, que precisam voltar a se derreter na presença de Deus. Talvez você esteja com a fé seca, a oração calada, a esperança apagada, mas o milagre do sangue de São Pantaleão também é para você. É para lembrar que ainda dá tempo, que o amor de Deus é real, que a oração move o impossível e que, mesmo no fim, sempre há um recomeço quando colocamos tudo nas mãos do Senhor. O leite que jorrou no martírio, o sangue que se liquefaz até hoje, as curas que se espalham, tudo isso é testemunho. Um testemunho que nos convida a crer novamente, a dobrar os joelhos, a confiar, a entregar. Que você possa carregar em seu coração o exemplo de São Pantaleão. Que sua fé seja como o sangue dele, viva, fluida, ardente, e que mesmo diante das dores, você nunca se esqueça de que o último capítulo da sua história será escrito pelas mãos de Deus. E quando ele escreve, sempre termina em: a devoção a São Pantaleão atravessou séculos, mares e impérios, como se sua história fosse um remédio eterno, ministrado pela fé aos corações aflitos. Mesmo depois de sua morte, seu nome não foi esquecido. Pelo contrário, tornou-se um dos mais venerados entre os santos médicos. E o que começou nas ruas de Nicomédia, com um jovem curando em nome de Cristo, hoje se estende por igrejas, capelas, hospitais e corações em todo o mundo. A figura de Pantaleão, com suas vestes de médico e o semblante sereno, é símbolo de misericórdia, de cura e de uma fé que não se rendeu nem... A cidade de Ravello, na Itália, se transformou no principal centro de peregrinação dedicado ao santo. Ali estão guardadas as relíquias mais preciosas: um fragmento de osso, um lenço com vestígios de seu sangue e, principalmente, o frasco com o sangue miraculoso, que todos os anos se liquefaz diante de milhares de devotos. Mas não é só na Itália que o santo é amado. Em Nápoles, Madrid, Buenos Aires e até no Brasil, capelas foram erguidas, missas são celebradas e orações são dirigidas ao Santo Médico. Sua devoção se espalha como o próprio amor de Deus, silenciosamente, mas com força irresistível. Existem lendas populares que cercam a figura de São Pantaleão,
histórias transmitidas de geração como bálsamos espirituais. Em algumas regiões da Europa, por exemplo, é comum contar que durante epidemias bastava alguém tocar com fé nas relíquias do santo para ser poupado da doença. Há registros históricos de comunidades inteiras curadas após novenas fervorosas ao santo mártir. Em tempos em que a medicina era escassa e os recursos limitados, Pantaleão era visto como uma última esperança, e ele não decepcionava. Sua intercessão parecia atravessar o tempo e alcançar até os enfermos mais esquecidos. Em muitas igrejas dedicadas a ele, é possível encontrar imagens nas quais o santo segura um pequeno estojo médico ou uma ampola. Isso não é apenas decorativo, é símbolo da fusão entre sua profissão e sua santidade. Era médico do corpo, mas também da alma. E é por isso que hoje tantos profissionais da saúde o têm como patrono. Antes de iniciar cirurgias, médicos devotos fazem o sinal da cruz pedindo sua intercessão. Enfermeiros sussurram seu nome em corredores de hospitais. Pais aflitos o invocam ao lado dos leitos de seus filhos doentes. Ele se tornou um refúgio para todos os que lutam contra a dor. Mas sua devoção também tem um lado profundamente espiritual. São Pantaleão não é apenas procurado por aqueles que desejam curas físicas. Ele também é invocado por quem busca conversão, perdão e fortalecimento da fé. Muitos testemunham terem encontrado paz interior ao rezar ao santo. Outros relatam sonhos e sinais após pedirem sua intercessão. E como uma chama que nunca se apaga, sua presença continua sendo sentida por quem se abre à graça. Porque o verdadeiro milagre, mais do que a cura de um corpo, é a restauração da alma. E esse é o maior legado de Pantaleão. Levar as pessoas de volta ao coração de Deus. Em tempos modernos, com a medicina tão avançada, muitos poderiam pensar que santos como ele cairiam no esquecimento. Mas ocorre o oposto. Quanto mais a ciência avança, mais o coração humano percebe que só o toque divino pode curar o que está além do alcance dos remédios. Doenças da alma, feridas da fé, angústias do espírito, tudo isso ainda precisa de um médico celestial. E é por isso que São Pantaleão permanece atual. Ele é um lembrete vivo de que o sobrenatural ainda caminha entre nós, de que Deus ainda age, de que a intercessão dos santos é tão real quanto o ar que respiramos. Em alguns lugares do mundo, existe o costume de ungir enfermos com óleo consagrado diante da imagem do santo. Em outros, os fiéis amarram fitas em seu nome nos braços ou nas portas dos hospitais, como sinal de esperança. Existem até terços específicos que unem orações tradicionais com súplicas próprias a São Pantaleão. A fé, como um rio que encontra seu curso, sempre encontra maneiras novas de se expressar. E o nome do santo médico continua a ser proclamado nos lares, nos consultórios, nos altares e nas madrugadas de desespero, sempre com a mesma confiança. Pantaleão, cura-nos em nome de Jesus. Por fim, o que torna essa devoção tão poderosa é a conexão entre dor e fé, entre sofrimento e esperança. Quando um enfermo reza a São Pantaleão, ele não está apenas pedindo alívio. Está dizendo que confia em algo maior do que a dor. Está dizendo que acredita que a vida não termina na doença. É a cura, sim, mas mesmo que ela não venha da forma esperada, a graça de Deus nunca falha. É essa fé que move multidões, que renova igrejas, que inspira profissionais de saúde e transforma quartos de hospital em templos silenciosos de oração. São Pantaleão não curava com suas mãos apenas. Ele curava com o amor que carregava por Cristo. E é isso que continua curando até hoje. Ao longo dos séculos, o nome de São Pantaleão não se perdeu no tempo. Pelo contrário, ecoou como um chamado à esperança e à cura em cada canto onde a fé cristã se estabeleceu.
Diferente de outros mártires cujas histórias se encerram com a morte, no caso de Pantaleão, é como se sua missão como médico tivesse apenas começado com o martírio. A devoção a ele se espalhou de forma orgânica, alimentada por relatos contínuos de milagres atribuídos à sua intercessão. Muitos fiéis, ao invocarem seu nome, diziam ter sido curados de doenças incuráveis, especialmente enfermidades relacionadas ao sangue, ao sistema nervoso e aos ossos, o que remete diretamente à especialidade médica que Pantaleão teria exercido antes de sua conversão completa. Surgiram assim não apenas igrejas dedicadas a ele, mas também capelas dentro de hospitais, onde seu ícone repousa ao lado de equipamentos médicos e seringas, como um guardião silencioso das mãos que curam. Um dos milagres pós-morte mais comentados e preservados na tradição popular está relacionado ao seu sangue. Em Ravello, na Itália, todos os anos, no dia de sua festa litúrgica, 27 de julho, ocorre um fenômeno inexplicável. Um frasco com o que se crê ser o sangue do santo, normalmente coagulado e escuro, liquefaz-se diante dos fiéis, em um sinal visível de sua presença viva entre os cristãos. Esse milagre é acompanhado de orações solenes, toques de sinos e lágrimas de devoção. As autoridades eclesiásticas tratam o fenômeno com respeito e cautela, reconhecendo que, embora não se compreenda cientificamente, ele serve de alimento para a fé de milhões. Esse milagre é comparado, em prestígio e reverência, ao milagre do sangue de São Januário e reforça a presença viva de São Pantaleão como intercessor. A veneração a São Pantaleão não se limita à Itália. No Oriente, onde viveu e morreu, sua devoção permaneceu especialmente forte. É reconhecido como um dos santos anárgiros, os sem prata, título dado aos médicos que curavam sem cobrar, com caridade pura, e que por isso tornaram-se verdadeiros ícones da compaixão cristã. Na Rússia, Grécia e em várias nações ortodoxas, São Pantaleão é invocado com grande devoção por médicos e pacientes. Sua imagem aparece segurando uma pequena caixa de ungüentos e uma colher cirúrgica, símbolos que remetem tanto à sua profissão quanto ao ministério de cura que realizou com fé. E não é raro encontrar famílias que relatam curas após noites de oração intensa diante de uma simples estampa do santo. Outro aspecto curioso é que sua devoção chegou até mesmo à América Latina, através da colonização espanhola e portuguesa, mantendo viva a chama de seu exemplo em terras distantes. Igrejas no Peru, no México, na Argentina e também no Brasil guardam imagens de São Pantaleão e celebram missas em sua honra. Em certos lugares, é comum a tradição de se benzer com azeite consagrado em sua festa, gesto que remete ao antigo costume dos santos curadores que ungiam os doentes com óleo antes de rezar por suas melhoras. Esse rito simples, mas profundamente simbólico, carrega a fé de que a cura não vem apenas da técnica, mas de uma graça maior que se manifesta por meio dos santos. A presença de São Pantaleão na cultura popular também é marcante. Seu nome é dado a hospitais, ruas, vilas e até crianças que nascem sob a esperança de um destino saudável. Em muitos lugares, existe a crença de que carregar uma medalha com sua imagem protege contra doenças súbitas e graves, especialmente aquelas que a medicina moderna ainda não consegue explicar. O legado de São Pantaleão ultrapassa, portanto, os limites da história e se torna um testemunho vivo da fé que move o impossível. Sua vida, marcada pelo sofrimento e pela fé inabalável, continua a inspirar gerações de profissionais da saúde e fiéis que, mesmo em meio à dor, encontram em seu exemplo a força para acreditar que a cura pode vir do céu. Em que a ciência e a fé muitas vezes se chocam, São Pantaleão se ergue como um símbolo da união entre elas. Médico de formação e mártir por vocação, ele mostra que é possível cuidar do corpo sem esquecer da alma. E sua história, repleta de milagres após a morte,
nos lembra que a vida dos santos não termina com o último suspiro. Ela apenas começa a alcançar o mundo com mais força. São Pantaleão, o mártir médico, permanece como farol para todos aqueles que enfrentam a dor com fé e como intercessor para os que ainda acreditam que o céu pode, sim, tocar a terra. Pantaleão, o santo da medicina e do martírio, não é apenas um nome perdido na vastidão da hagiografia cristã. Ele é uma memória viva, um testemunho incandescente de fé, compaixão e resistência. Sua vida, marcada pela escolha radical de seguir o Cristo sofredor, atravessa os séculos como uma tocha acesa na escuridão das dúvidas humanas. Ao olharmos para a trajetória, da juventude promissora em Nicomédia até o momento derradeiro do martírio diante de seus algozes, nos deparamos com algo que ultrapassa a biografia. Encontramos um exemplo. Encontramos um eco da cruz. Encontramos, enfim, um convite à fidelidade incondicional. Este homem, que podia ter seguido a glória humana através da medicina secular, escolheu servir os pobres, curar os enfermos em nome de Jesus, entregar sua vida por uma verdade que não podia ser silenciada, mesmo sob a ameaça da espada. Sua história nos toca porque é profundamente humana e radicalmente divina. Pantaleão é o médico que ouviu mais do que as dores físicas. Ele escutou as almas. É o mártir que sangrou não por vaidade ou orgulho, mas por convicção amorosa. É o santo que viveu no limiar entre a ciência e a fé e que não viu contradição entre ambas, mas comunhão. Ele operava curas com o saber que adquiriu, mas oferecia milagres com a fé que abraçou. Foi por isso que os enfermos o buscavam, que os pagãos se espantavam, que os perseguidores o temiam. A sua santidade era, ao mesmo tempo, um escândalo e uma esperança. E mesmo quando seus algozes tentaram calar sua voz com instrumentos de tortura, foi justamente nesses momentos que a glória divina se fez mais presente. As chamas que não o queimavam, os ferros que se derretiam, os animais que não o atacavam. Tudo gritava ao mundo: este homem pertence ao céu. A sua canonização não foi um processo burocrático, como estamos acostumados a imaginar hoje. Ela foi orgânica, nascida do povo, dos fiéis, dos que o viram morrer com o nome de Cristo nos lábios. Foi a canonização da memória viva, da devoção espontânea, da fé que reconhece os seus. E não é por acaso que ele se tornou padroeiro dos médicos, um dos santos auxiliadores, celebrado em diversos países com festas, missas e procissões. Porque mesmo depois de morto, Pantaleão continuou operando curas. Seu sangue, que misteriosamente se liquefaz no dia de sua festa, é apenas um dos sinais, talvez o mais sensorial, de que o céu ainda insiste em tocar a terra por meio dos seus amigos fiéis. E o que essa história diz a nós, homens e mulheres? Diz que a fé não é uma relíquia, mas uma força, que o sofrimento não é o fim, mas um caminho, que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em servir. Que um homem sozinho, fiel ao Evangelho, pode desafiar imperadores. Que os milagres não acabaram, mas continuam acontecendo. Às vezes no silêncio das nossas orações, outras vezes nos testemunhos como o de Pantaleão. E, sobretudo, nos lembra que não estamos sós. A igreja é povoada de santos como ele, que intercedem por nós, que caminham conosco, que nos inspiram a sermos mais corajosos, mais compassivos, mais santos. Você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. A história de São Pantaleão te encontrou hoje, e talvez seja porque há algo que o céu quer lhe dizer. Talvez você precise de cura, física ou espiritual. Talvez esteja cansado, desanimado, sem esperança, ou talvez apenas deseje amar mais, servir melhor, encontrar sentido. Seja qual for sua realidade, o convite é o mesmo. Inspire-se nesse mártir, nesse médico santo.
Leve sua vida como ele levou, com coragem diante da perseguição, com fé diante das dores, com generosidade diante das necessidades dos outros. E se puder, neste momento, peça a intercessão de São Pantaleão. Que ele rogue por você, cure suas feridas, fortaleça sua alma. E que você, como ele, seja também um sinal vivo de que Deus continua agindo, curando, salvando. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe esta história com alguém que precise de esperança. Aqui, contamos as vidas que o céu jamais esqueceu. E hoje, a vida contada foi a de São Pantaleão, médico dos corpos, curador das almas, mártir da fé. Que sua luz nos inspire sempre.